está acontecendo? Está tudo certo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Bora? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho. Me ajuda aí, diga de novo, outro evangelho. Você sabia que tinha outro evangelho? Então vamos lá, vamos continuar. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Segura, quem são esses? Falsos mestres. Estão querendo mexer naquilo que é um ensino correto. Versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldição ou reprovado, reprova. Ele está dizendo aqui, não terminamos a leitura, ainda que eu, ainda que Silas, ainda que Timóteo, ainda que Tito, ainda que meus companheiros venham a vocês e preguem outro evangelho, tem mais, e ainda que um anjo pregue outro, seja anátema, rejeite, não aceite, porque não é da eternidade, não é de Cristo. Versículo de número 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar, mais uma vez o quê? Além do que já recebestes, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Isso é Paulo falando. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se assente e não feche a sua Bíblia. Vamos aprender aqui algumas coisas. Olhe para cá que você vai aprender. Queridos, nós estamos lendo a Bíblia por completa. Ontem e hoje nós passamos pelo livro de Gálatas, amém? Quem está lendo a Bíblia? Passamos por Gálatas, estamos já fechando a Bíblia. E se Deus assim permitir, acredito que lá para o dia 10, 12 de abril, estaremos terminando de ler a Bíblia mais uma vez para a glória. 5 capítulos por dia, olha que bênção, irmãos. 8 meses e nós conseguimos, ou estamos conseguindo ler a Bíblia. Porém hoje e ontem, o que me chamou a atenção no livro de Gálatas, dessa carta, foi que no comecinho, o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja sobre o outro evangelho. Então Deus me deu uma mensagem com o tema, para a gente trabalhar aqui, cuidado com o outro evangelho. Pastor, mas é mesmo, tem outro evangelho? Tem outro evangelho, e nós vamos aprender aqui qual é esse outro evangelho. Existia outro evangelho sendo pregado naquela época, e existe também outros evangelhos sendo ministrado às igrejas também nessa época. Então a gente tem que ter, diga comigo assim, cuidado. A carta aos Gálatas, ela foi escrita numa característica de defender a verdadeira fé. Por quê? Porque algumas pessoas que receberam a Cristo ali na região da Galácia estavam voltando aos rudimentos antigos. Eles acreditavam em Cristo, mas também estavam crendo na lei. Eles acreditavam em Cristo, mas estavam voltando a praticar as leis antigas. Espera aí, a salvação precisa de lei? Ou a salvação é pela fé no nome de Jesus? A salvação é só pela fé no nome de Jesus. Porém eles estavam introduzindo, além da fé, você tem que crer, mas você precisa continuar também nas práticas judaizantes. Então Paulo chama esses homens de falsos mestres, e chama esse tipo de evangelho de outro evangelho. Daí o começo e a defesa e o caráter central dessa carta. Essa carta aos Gálatas tem algumas pérolas,
Pérolas são alguns versículos, irmãos, que nos chamam a atenção, que talvez você conhece eles, porque já ouviu em muitos contextos. Por exemplo, capítulo 2, versículo de número 20. Eu duvido que você já não ouviu esse versículo de alguma maneira. Olha o que Paulo diz para essa igreja: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne como homem, vivo na fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo, ele declara para aquela igreja que ele está crucificado com Cristo. Cristo vive em mim, e eu vivo para o Senhor, vivo na fé daquele que me... Irmãos, é difícil falar isso, porque a verdade é uma só. Nós fomos salvos, nós fomos libertos, só que é difícil a gente abrir o coração de fato e dizer quem é que manda na nossa vida. Para que você vive? Para que nós vivemos? Para que de fato você foi chamado? Você foi chamado daquele lixo que você vivia para quê? Você foi tirado daquela solidão, daquela depressão, daquela vida horrenda que você vivia para quê? Então Paulo sabe quando ele disse isso. Sabe por quê? Em Filipenses, a partir do capítulo 3, ele fala que ele era fariseu, que ele estudou na escola de Gamaliel, que ele era um homem que tinha pompa, mas ele troca tudo e compara tudo aquilo que ele era e tudo aquilo que ele tinha como esterco para que ele possa ganhar a Cristo. Olha a diferença, irmãos, de Paulo para nós. Olha a diferença de amor. Vive não mais eu, mas Cristo vive. Você pode declarar isso também, irmãos? Quem é que vive em você? Isso é uma pérola. Agora, tem mais pérolas aqui. Por exemplo, capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Irmãos, não pense que esse viverá está ligado a uma vida na terra. O justo, ele viverá porque ele crê em Jesus como Salvador da tua alma. O justo, ele vai viver na eternidade pela fé no nome de Jesus. Pronto, são algumas pérolas. Agora, só mais uma pérola para a gente trazer as aplicações. Capítulo 6, versículo 7, ele diz isso: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também. Se tu semear na carne, colherá corrupção. Se tu semear ódio, tu vai colher ódio. Se tu semear raiva, tu colherá ira. Se tu semear em espírito, das coisas espirituais, daquilo que Deus colocou no teu coração, tu vai colher vida eterna. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Diga para alguém assim: tome cuidado. Pode falar. Volta. Irmãos, por que volta para nós? O apóstolo Paulo, antes de tudo, antes de se transformar nesse apóstolo pregador, ele era perseguidor, sim ou não? Sim. Irmão, se você entender Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, você vai ver que Paulo, ele perseguia a ponto de matar cristão, mas depois que ele se converteu, ele se tornou perseguido. Tudo que planta é colhido. Deus falou para ele assim: eu vou mostrar o tanto que ele vai sofrer pelo meu amor. Tudo que planta, está aí as pérolas. Agora, você vai me dizer assim: pastor, qual que é a chave do livro de Gálatas? Tem muitas chaves. Essa carta aos Gálatas é 6 capítulos, mas tem muitas chaves, porque aqui é um debate de fé, de defesa de fé. Mas eu separei uma chave aqui, que está no capítulo 4, versículo 11, que diz assim, Paulo dizendo: receio de vós, que não haja trabalhado em vão para com... Irmãos, olhe para cá, olha o que Paulo estava dizendo: eu tenho medo de ter trabalhado por vocês em vão.
É como se dissesse assim: olha, eu sofri demais para abrir essa igreja, eu apanhei demais para chegar até aqui, foi muito dolorido, foi muito cansativo, foi causticante trabalhar nessa obra, abrir essa igreja, deixar tudo bonitinho. Estou falando de Paulo aos Gálatas, ok? A igreja que ele abriu na Galácia, ele deixou tudo recomendado, tudo andando, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Está tudo funcionando? Está. Então eu vou continuar a missão ao qual o Senhor me chamou. Mas de repente ele ouve a notícia: o povo está voltando para trás, o povo está se desviando, o povo está deixando a verdade e está optando Paulo por quê? Por outro evangelho. Então eu tenho medo, Paulo dizendo, irmãos, está aqui, está no versículo 11, eu tenho medo de ter trabalhado em vão para convosco. Isso é um líder dizendo. Agora você que é um ouvinte, você também pode ter medo desse tipo de situação. Imagina carregar a Bíblia e dizer que é crente por 20 e 30 anos. Imagina levantar as mãos, descer as águas, cultuar 3 ou 4 vezes por semana durante 30 anos. E naquele grande dia, tudo que você fez pode ser. Então o medo aqui é uma via de mão dupla, porque o meu papel como pastor e o papel de Paulo como um apóstolo é um papel pastoral. E qual é o papel pastoral? Alimentar, guiar e nutrir a igreja de Cristo na terra. É o papel de um pastor, irmãos, mostrar o caminho, alimentar com palavras e proteger das falsas doutrinas que vivem por aí tentando pegar a noiva do Senhor. Mas Jesus vai nos avisar hoje aqui, tem uma palavra aqui: não é em vão a tua vinda num culto de ensino. Só vem para um culto de ensino quem quer andar no caminho, quem quer ser fortalecido na presença e quem valoriza a palavra de Deus. Se você é um dos tais e quiser abrir a boca para glorificar a Cristo, então nós começamos dizendo, irmãos, no capítulo 1, acerca de 3 situações que Paulo disse, ou na verdade 3 vezes ele disse: outro evangelho, outro evangelho, outro evangelho. E para o outro evangelho ele diz para a igreja de Gálatas: seja anátema, seja anátema. Ele fala anátema 2 vezes. Para a questão do outro evangelho, diz: se um dos nossos pregar a você, e se um anjo pregar a você, seja anátema, rejeita o outro evangelho. Aí você vai dizer para mim assim: pastor, mas qual que é o outro evangelho hoje? Qual que é o outro evangelho hoje? Primeiro, que nós devemos combater, porque Paulo estava combatendo a falsidade, e hoje, eu vou falar qual é, tem uns aqui. Hoje, a falsa, como naquela época, ela entrou de uma forma sorrateira. E se eu aderir o outro evangelho, eu acabo entrando por um caminho errado. O primeiro dos quais Deus colocou no meu coração, que se chama hoje outro evangelho, sabe qual que é o nome? Primeiro, evangelho. Evangelho, diga comigo, evangelho. Que igreja é essa, pastor? Que doutrina é essa? É a doutrina dos desigrejados. A doutrina que mais cresce, a doutrina que não precisa de cobertura, a doutrina que não precisa mais de culto,
A doutrina que prega que não precisa mais de dar uma oferta e nem de dizimar. Por quê? Porque o dízimo e uma oferta servem para propagar a obra de... Então o Evangelho fez de mim o próprio dono, o próprio cabeça, e fez dos meus conceitos a minha Bíblia. Eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu ouço quem eu quero, e a pregação que eu quiser também. Você percebe que esse contexto de outro evangelho está na característica do eu no controle, eu faço o que eu quero. Eu sou pastor. Você encontra um desigrejado, você pergunta para ele se ele deixou Jesus. O que ele diz? Claro que não, eu só não estou indo, mas eu oro, eu sou crente, eu sou servo, eu busco na minha casa. Você do outro lado olhando e dizendo assim: mas parece que as obras que essa pessoa está vivendo não testifica do que ela está falando. Irmãos, isso é o outro. Diga para alguém: toma cuidado. Isso hoje tomou conta. Eu não estou brincando, irmãos. Isso tomou conta, irmãos. E eu não estou falando mal. Eu estou tentando discernir, trazer para você discernimento do que é o outro evangelho hoje. Sabe por quê? Porque a igreja primitiva, ela adorava em casa e adorava no templo. Ela dividia o pão em casa, ela dividia o pão no templo. Ela buscava em casa e buscava no templo. Não é só uma situação. Jesus voltará para buscar se a igreja não está conectada como igreja, como corpo, o corpo que está em casa como desigrejado é um membro amputado do corpo. Está vendo que a doutrina do outro evangelho propagou e pegou? Quer ver mais um? A doutrina da autoajuda. Que doutrina é essa, pastor? Da igreja que só ouve o que gosta, só quer ouvir o que gosta. É a doutrina da autoajuda. A pessoa entra em pecado, a pessoa entra brigada, a pessoa entra com ódio, com raiva, mas quando o ministro da palavra, sem saber, usado por Deus, diz: se conserta, a pessoa se frustra. Por quê? Porque é a doutrina da autoajuda. Você entrou em pecado, o pregador vai dizer assim: não tem problema, porque ele não sabe. Levanta a tua mão, Deus vai te dar vitória, vitória. Hoje você chegou por baixo, mas você vai sair. Não tem problema como você entrou, o importante é que você vai sair daqui só sai melhor se tu praticar o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o evangelho. O evangelho do autoajuda é aquele evangelho que eu preciso ouvir uma palavra que me levanta. Então eu vou no YouTube e eu vou procurar um pastor aveludado que vai ter uma mensagem que vai massagear o meu ego, que vai me levantar para cima. Mas se tiver um pastor que diz: converta-se, arrependa-se, se curva diante da santidade de Deus. Peraí, esse aí para mim já não é interesse. Eu estou dizendo do outro evangelho, irmãos. Preste atenção, é culto de ensino. Como esse outro evangelho está nos pegando nos dias atuais. A doutrina da prosperidade. Votos para ter mais. Eu entro a pé, eu vou sair de carro. Eu venho porque ele é o dono do ouro e dá. Eu venho porque ele pode dar. Ele pode fazer tudo, irmãos, mas o que a gente está buscando não pode ser o nosso tudo. O nosso tudo é o Senhor. O nosso tudo é o Senhor. Ele é o teu pastor, Ele é o teu Senhor. A doutrina da prosperidade é o outro evangelho. É o outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus.
Pastor, não é. Aonde Jesus nasceu? Aonde Jesus foi colocado como menino? Aonde que ele nasceu? Quem lembra? Junto com o quê? Com os animais, vamos dizer assim. A manjedoura ali era onde o animal comia. O seu rei, o seu mestre, o seu senhor viveu simples. Qual foi a profissão de Jesus? Qual que foi? Ele era meio oficial de carpinteiro, porque carpinteiro mesmo era José, Jesus era ajudante. Qual foi a condução que ele entrou em Jerusalém montado num jumento? Não era num cavalo branco, ele era simples, era humilde, e o jumentinho ainda era emprestado. Como é que o apóstolo Pedro morreu de cabeça para baixo? Como é que Paulo morreu na masmorra em Roma? Como é que João morreu, irmãos? Como é que esses homens que trouxeram o evangelho, como é que esses homens que pregaram o evangelho viveu e padeceu para que a palavra de Deus chegasse até aqui? A doutrina da prosperidade é o outro evangelho. Você pode ter, mas você não pode fazer desse ter o seu Deus, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu. Se o teu coração está em Deus, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Ele que manda, é Ele que dá, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que rega a terra para que você tenha as coisas, é Ele que abre a porta. Se eu busco Ele, eu tenho tudo. Qual que é o outro evangelho, pastor? Presta atenção. Nós estamos desmificando algumas coisas. A doutrina da cura e revelação. Aonde está o revelador hoje? Eu vou lá. Aonde tem o curador hoje? Eu vou lá. Mas eu vou correr atrás do revelador por aquilo que ele pode revelar. Eu vou correr atrás daquele que cura, porque, entre aspas, diz que ele tem um ministério de cura. Irmão, se você ligar a televisão, tem ministério de cura. Se você ligar a televisão, se você ligar o YouTube, tem ministério de revelação. Revela CPF, revela nome de pessoas, revela um monte de coisa. Só não revela o pecado da pessoa. Eu não vi revelar pecado. Que revelação, irmãos? O número do seu CPF é 263-348-95763. A pessoa lá, olha só, está lá o CPF da pessoa. Então o que adianta revelar um CPF, me diga? Não sabe se está casado, não sabe se está em pecado, não sabe como entrou. Então a gente corre atrás da revelação, corre atrás daquilo que a gente quer ouvir, corre atrás de uma cura. Irmãos, Ele tem tudo o que você precisa. Isso é outro evangelho, isso é outro evangelho, isso é outro evangelho. Jesus multiplica os pães, despede a multidão, pega o barquinho, vai para o outro lado. Quando ele chega do outro lado, a multidão está lá também, esperando Jesus. Jesus disse: vocês me seguiram, não foi pelo milagre que viste, mas foi pelos pães que comeram e vos saciaste, e vieram também atrás de pão de novo. Vocês querem pão? Aí outros vão dizer assim: olha, Moisés orou e o pão caiu do céu. Aí Jesus disse: não foi Moisés que deu pão, foi meu Pai que está no céu. Quer saber uma coisa? Aqui está o verdadeiro pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E essa comida que permanece para a vida eterna se chama Jesus. Não estamos aqui por causa de outro evangelho. O último, mas tem muito mais, é o evangelho da inclusão. Pastor, eu não entendi. Eu não posso falar da igreja inclusiva. Vocês sabem qual é? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Agora presta atenção, na igreja inclusiva não é muito diferente de muitas igrejas. Por quê? A igreja inclusiva, ela vive, obviamente, no meio da igreja. As pessoas que vivem na igreja inclusiva, ela vive no meio da igreja, praticando pecado em silêncio. O que é a igreja inclusiva? É os que gostam de louvor, é os que gostam de palavra, mas também gostam de pecado.
Pastor, ainda não entendi. A igreja inclusiva é aquela que, peraí, é do bingo, é do. Você não pode falar uma palavra séria porque vem família hoje. É sexta-feira, é culto de avivamento. Você não pode trazer uma palavra que vai confrontar, porque tem vizinho. Não fala isso não. Prega mamão com açúcar, porque eles podem ser que eles não voltam. Escuta que eu vou dizer. A igreja de Cristo não é inclusão, ela é transformar. Entrou fumando, para. Entrou bebendo, para. Entrou na droga, para. Entrou no pecado, para. Entrou na prostituição, entrou na fornicação, entrou roubando, para. A igreja de Cristo não é inclusão, é transformar. Porque se não for transformação, o que estamos fazendo aqui? O pecado será massageado. Não fala isso. Por quê? Porque você pode confrontar a personalidade de alguém, e a pessoa vai sair da igreja. Se alguém em pecado entrar aqui, ele quer vida nova. Se alguém da sujeira e da lama entrar aqui, ele precisa ouvir a verdade que sai do altar do evangelho de Jesus, do evangelho de... Porque se não houver confronto, irmãos, é o outro. Diga comigo assim, só essa ala aqui, ó. Só vocês vão dizer comigo: conversão. Mais uma vez. Vocês vão dizer assim: mudança de direção. Tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Conversão, mudança de direção. Mais uma vez. Conversão, mudança de direção. Irmãos, a conversão está vindo alguém para cá, ó. Estou vindo em pecado, estou andando em pecado, mas ele teve um encontro com quem? Então muda tudo. Ele mudou a direção, ele não é mais o mesmo, ele não é mais a mesma criatura, ele não anda no ódio, ele não anda na ira, ele não anda na raiva, ele não anda nas obras da carne, porque ele mudou de direção. Isso é conversão. Vocês me ajudam de novo, diga comigo assim: justificação. Só mais uma vez. Justificação. Vocês dizem mudança de condição. Justificação. Mudança de condição. Justificação. Mudança de condição. O que é isso, irmãos? O que torna alguém justificado? É alguém que era alguém que estava condenado, mas agora é declarado justo. Declarado justo. Declarado justo. Ele mudou de condição. Ele estava condenado, agora está em outro sistema. Isso é ser justificado. Essa é a igreja. Entrou mal, está em Cristo, não é mais a mesma pessoa. Só mais uma coisa, diga comigo: regenerados. Regenerados. Vocês dizem mudança de estado. Mudança de estado. Regenerado. Mudança de estado. Sabe o que é isso? Gerado de novo. Gerado, ele foi regenerado. Gerado de novo, nova criatura. Ele saiu formado, foi formado pelo Pai. O diabo deformou, mas Jesus regenera. Agora, como o outro evangelho está tentando desinformar esse tipo de situação? Como está surgindo cervejinha evangélica sem álcool? Como está surgindo namorico com fornicação? Solteiro deitado na cama da solteira, de crente, depois canta, prega, fica uma benção. Não pode. Regenerado, justificado, conversão, é transformado, é nova criatura. Evangelho, boas novas, só tem um. Eu vi um menino cantando, irmãos. Obviamente eu não sei cantar, mas a Érica vai me ajudar. Mas você vai saber, oh, que coisa linda, eu trouxe até o papelzinho.
para mim falar as frases, para você entender que você canta com muito fogo isso aqui, ó. Porque pararam de falar, achando que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, e santificação não querem mais. Porque pararam de falar do céu, e só se fala em bens. Mas eu sei que dentro da igreja, existe uma igreja que ela é. Levanta o quê? Só mais uma vez o começo. Vamos lá no coro, junto com a Érica. Porque pararam, vai lá. Enche aí o peito, irmãos. Tem espiritual aí, levanta a mão aí. Se é você, vai dizendo aí, o Senhor. Diga para alguém assim: você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo. Você não precisa se render ao outro evangelho. Você só serve a Jesus, o evangelho de salvação. Segura que a gente vai terminar. Segura só um pouquinho, fica nesse fundinho aí. Qual é o único evangelho? Qual é o único evangelho? Porque ele está defendendo um evangelho. Tanto é que capítulo 1, o começo do versículo 6, o cabeçalho está assim: o evangelho é único. Só na minha Bíblia está assim. O evangelho é único. O evangelho é único. O que é o evangelho? Diga comigo: poder de Deus. 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 Obviamente ele pregado é boas novas, mas o evangelho em essência é poder. Para viver o evangelho é necessário, diga comigo, santificação. Santificação. Olhe para alguém e diga assim: evangelho é santificação. O único evangelho é santificação. Santificação é se separar do mundo, é se separar do pecado. Se tu não se separa do pecado, tu está vivendo outro evangelho. O que é o evangelho? É renunciar e carregar. Irmão, se o mundo ainda brilha, se os desejos ainda estão no coração, queridos, pastor, o que eu faço? Não tem problema, porque você está carregando. Eu tenho vontade, eu tenho que renunciar. Se o mundo está brilhando, eu tenho que renunciar. Evangelho é renúncia, senão eu caio no descrédito. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é ser cheio do Espírito. Tanto é que Efésios capítulo 5 versículo 18 diz: não vos embriaguei com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O evangelho é ser cheio. Evangelho não é meio copo. Evangelho não é brincadeira. Evangelho não é qualquer dia. Evangelho não é de vez em quando. Evangelho é sentar na igreja, não é estar num banco de praça de shopping. Evangelho é buscar a presença de Deus para ser cheio. Diga comigo, cheio. Agora escute, quais são os pilares do evangelho? Faz assim com o dedinho. Diga assim: fé, arrependimento. Dá uma olhadinha para alguém, vê como é que está essa carinha de arrependido aí. Vê se tem. Ah, é duro, hein? É duro para se arrepender.
Voltando, batismo. Tem que morrer para o mundo. Salvação. Cura. Batismo com o Espírito Santo. Dedo para o céu assim. Estou falando de evangelho. Esperar Jesus. Todos os. Pode ser hoje. O Evangelho de Jesus espera hoje. O Evangelho de Jesus espera hoje. O Evangelho de Jesus espera hoje. Os servos, a igreja não se arruma amanhã, ela se arruma. Finalizo aqui. Como conseguir viver o Evangelho? A carta aos Gálatas vai nos ensinar. Capítulo 5, versículo 16 e 17. Vai dizer, eu vou resumir com uma palavra. Por quê? Você acha que é fácil viver o Evangelho? Só tem um jeito, irmãos, olhe para cá. Capítulo 5, versículo 16 e 17. Mas você pode olhar para cá que eu vou resumir. Viver em santidade, buscar o Espírito Santo, acreditar nas coisas que os seus olhos não veem, viver em fé, esperando Jesus todos os dias. Só tem um jeito. Porque o outro evangelho precisa ver. O outro evangelho precisa de sinais. O outro evangelho quer ser rico. O outro evangelho diz que pode tudo. Mas o evangelho de Jesus diz que não pode. Como eu vou conseguir me manter? Só tem um jeito: andando em espírito. Pastor, então eu vou me tornar espírito? Como anda em espírito? Eu te explico em duas situações. Primeiro, renunciando às obras da carne. Quando eu digo não para a minha carne, quando eu digo não para o adultério, prostituição, impureza, lascívia, imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que é discórdias, emulações, que são ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa. Quando eu rejeito as obras da carne, irmãos, ninguém anda em espírito espiritual. Está lá o espírito andando, um anjinho. Não! Como é andar em espírito? É rejeitar as obras. Ira eu não posso ter, eu tenho que arrumar isso rápido. Eu não posso estar brigado com alguém, eu tenho que arrumar isso. Eu não posso ter inveja nem ciúme das pessoas, eu tenho que arrumar isso. Porque isso está na natureza da carne. Então quando eu rejeito a natureza da carne, eu passo a andar em espírito e obedecer o evangelho. E aí eu não obedeço às obras da carne e nem às obras da lei. E aí eu ando como Paulo queria. Salvação é pela fé no nome de Jesus. Tudo bem. E aí, pastor, o que eu faço? Para mim viver em espírito, eu preciso alimentá-lo. Eu preciso me encher de informações do céu. Porque quando eu me encho de informações do céu, as coisas do Espírito estarão em mim. Então, o homem começa a ser guiado pelo Espírito. Eu não posso. Não quero. Não estou afim. Para mim isso não serve. Porque o homem guiado pelo Espírito, ele não é guiado pela carne. E quem é guiado pela carne está preso na lei. E a lei não pode nos salvar. É isso que Paulo estava dizendo aos Gálatas. Porque só quem pode nos salvar é. Então ande em fé, e que tuas obras demonstrem a fé que você tem nele. Porque você não pode andar no outro evangelho. Porque se você estiver preso ao outro evangelho, você não tem fé em Jesus. Porque Jesus pede para você renuncie. Pega na mão do teu irmão. Você vai ajudar ele nessa oração. Levanta aí. Culto de ensino, irmãos. Se não valer a pena, segura na mão do seu irmão. Culto de ensino, quem se converte à igreja, irmãos. O culto de ensino é Jesus
pegando o cajado assim, dizendo: é nós, é contigo, é com você. É você que precisa se humilhar, é você que precisa descer mais, é você que precisa entrar no plumo cada dia mais, porque eu te amo, eu te corrijo, eu te conserto. Sou eu que te quero no meu evangelho. Levanta a mão então assim agora. A gente não pode, não dá nem para ir mais longe, irmãos. Eu quero que você ore por você. Ore por você. Ore por você. Você sabe em que nível espiritual encontra você. Você está se encontrando. Fala para o Senhor: eu quero, Senhor. Traz de volta, Senhor. Eu não era assim. Eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu posso mergulhar mais, mas eu não estou conseguindo. Eu sei que eu posso andar em outro nível, mas tem muita coisa me tirando desse nível, Senhor. Acende de novo a chama aqui no meu coração, Jesus. Elebasturi calabás. Xeremoruba siquimimamá sobe de calabandarabás. Acende de novo, Jesus. Acende de novo, Jesus. Renova de novo, Jesus. E calabás. Chema do queimara sobe de balhas. Elevaru que me vai chorebadarás. Oh, igreja espiritual. Elevadarás sobre calabás. Oh, glória a Jesus. 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 Abençoe essa igreja, Pai. Assim como o Senhor falou, Pai. Não deixa nenhum daquele que Tu me deste, Pai, se perder, Pai. Assim como Paulo disse: eu tenho medo de estar trabalhando em vão. Tente misericórdia dessa casa que está ouvindo a Tua palavra, que o discernimento do Teu Espírito desça. Aqueles que precisarem se converter, Jesus, vai lá, Espírito de Deus. Meu Deus, a igreja de Cristo, ela é livre, ela é livre. Eita Deus, levanta essa igreja, abençoe, meu Deus, os meus irmãos dessa casa de oração no nome de Jesus. Você diz: